Eu gostaria que os seres humanos fossem plantas. Esta frase é do poeta sul-coreano In Sang. É claro que eu estou falando da Vegetariana. Galera, esta obra ganha o Nobel de Literatura e eu super recomendo. Inclusive, acabei de ler. É uma obra complexa, mas é uma obra simples e que fala do cotidiano humano. Eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da vida, já vivenciamos ou iremos vivenciar. Então, a escritora, que também é sul-coreana, ela se inspira nesse poeta e escreve A Vegetariana, uma obra publicada em 2007. A escritora Han Kang sempre foi obcecada pela história da Coreia do Sul, sobretudo a parte obscura. Todo mundo sabe que a Coreia foi colônia do Japão, então foi explorada. E o que você pode imaginar de situações precárias já aconteceu nesse país, né? Então, realmente, a história é sangrenta, a história é complexa. Inspirada no poeta In Sang, a escritora começa a escrever esse romance, que é fragmentado, é um romance dividido em 3 partes, que fala praticamente da mesma coisa. O sofrimento humano, a rejeição, o preconceito, a complexidade da mente humana e, sobretudo, os problemas de uma sociedade. Então, e a história desse romance, a protagonista principal é uma mulher que resiste ou tenta resistir todas as formas de violência. É um nome que eu não sei se irei saber pronunciar, mas é Yong-ye. E o mais engraçado é que ela começa a ter pesadelos. E nesses sonhos, ela vê sangue, ela se vê dentro de uma situação quase que sem saída. É realmente pesado as situações que ela vivencia. E, tirando as suas próprias conclusões, ela vai refletir e decide se tornar definitivamente vegetariana. Assim, ela vai até a geladeira, tira tudo que há de carne e joga fora. O seu marido, ao ver tais reações, ele simplesmente não consegue entender ou acreditar. É óbvio que ele pensa: ficou louca, só pode estar louca. Eu vou ler aqui o início, né, do livro, primeira parte, e vocês vão entender mais ou menos como ele havia em todo esse contexto em que viveram juntos. Ele, de cara, tira as suas conclusões de como seria a vida a 2 com ela, e ali ele faz os pré-julgamentos e analisa se realmente é o que ele busca e acaba decidindo ficar. Vejam só. No início ele fala: nunca tinha me ocorrido que minha esposa era uma pessoa especial até ela adotar o estilo de vida vegetariano. Para ser bem franco, eu não me senti atraído por ela a primeira vez que a vi. Ela tem uma estatura mediana, os cabelos não eram compridos nem curtos, tinha peles levemente amareladas, as maçãs do rosto um pouco pronunciadas, e vestia-se de forma neutra, como se estivesse algum tipo de receio de se destacar, calçando um par de sapatos pretos bastante sem graça. Ela se aproximou da mesa em que eu a esperava, não andava nem rápido, nem devagar, sem firmeza, mas também sem muita fragilidade. Então, galera, no
decorrer do período em que eles vivem, mesmo ela adotando esse estilo de vida, ele meio que vai ignorando ela. O relacionamento deles não era bem um relacionamento, sei lá, eu não sei o que poderia chamar. Era uma parceria onde ele apenas a respeitava. Ela vivia lá, trancada em seu quarto, sempre foi uma pessoa muito introspectiva. Ele tinha uma vida normal, levantava, tomava café, ia trabalhar, voltava à noite, tomava banho, jantava. E assim, eles iam levando a vida. Até que, numa reunião de família, acho que foi uma data especial, não me lembro se a escritora menciona se foi Natal, Ano Novo, ou foi aniversário de alguém, eles reúnem todo mundo, os pais dela e a família, e vão, né, reunir, conversar, confraternizar, e lá eles fazem um jantar, claro, com muita carne, e aí é onde a família inteira começa a pressioná-la a voltar a comer carne, até porque ela estava extremamente magra, uma pessoa mesmo desnutrida. O seu pai, a sua mãe, a sua irmã, os seus irmãos, todos a forçaram a comer carne e ela resistiu. Resistiu até o fim. A escritora conta que o pai dela era um homem extremamente ímpeto, até porque ele era militar, ele serviu na guerra do Vietnã, então era um homem muito severo nas suas decisões, e nesse dia ele forçou ela até o limite. Não só ele, como o marido, o irmão, a irmã, até que ela entrou num estado de extrema, eu diria, tristeza e tentou contra a própria vida. Nesse mesmo dia a família levou para o hospital e assim começa a sua trajetória até o fim. Ela tem problemas mentais e vai se deteriorando, vai se degradando ao longo do tratamento. Ela vai se convencendo que o único meio de encontrar a paz de espírito e a felicidade era se tornar uma planta. E é engraçado que a história vai ficando triste pelo fato dela ir cada dia ficando mais magra, mais desnutrida, mas mesmo assim acreditando, ela sempre esteve convencida que se tornaria uma plantinha. E, né, a irmã dela acaba sendo a única pessoa a acompanhá-la e dar total apoio, porque a família mesmo meio que distanciou por não concordar com tais atitudes, apenas a irmã ficou cuidando dela na medida do possível. A irmã que era mãe de um filho. A história é muito interessante, por isso que claro que eu não vou contar tudo aqui, vale a pena você ler. Eu vou ler um trechinho do livro para você ver como a obra é profunda. Eu diria que é uma obra extremamente reflexiva, onde você vai refletir sobre a vida, e são reflexões extremamente filosóficas, que vale a pena refletir sobre isso. A irmã dela, que tinha, né, um filho, depois de brincar com o filho e sorrir por alguns minutos, ela pensava, sabe, a vida era muito estranha. As pessoas comiam, bebiam, tomavam banho e seguiam vivendo, mesmo depois de passar por acontecimentos terríveis. Às vezes ela chegava a rir alto, quando pensava que seu marido também estava vivendo assim. Então a vida é isso. A gente passa por situações extremamente complicadas, complexas, mas a gente continua vivendo, mesmo sabendo que a vida é mesmo sofrimento, é mesmo uma tragédia. Não estou sendo pessimista, mas é a realidade. Uma outra frase impactante da obra que eu ia ler: nos sonhos, tudo parece real, mas ao acordar, descobrimos que não é bem assim. Por isso, quando a gente acordar, quem sabe? É claro que eu não vou contar tudo sobre essa obra. É uma obra, como eu já mencionei, complexa. Vale a pena ler. É uma obra estupenda, não é à toa que ganha o Nobel de Literatura. E é isso.
Eu acredito, de alguma forma, ter ajudado você a entender um pouco. E é claro, você lendo, você vai ter as suas próprias conclusões, os seus próprios entendimentos. Galera, muito obrigado por ter chegado até aqui. Logo, logo teremos próximo vídeo, vou ler uma outra obra, vou começar uma outra obra. E claro, irei aqui apresentar a vocês, vou falar ao longo da leitura. Muito obrigado, até mais, tchau.